Respondeu já, confirmar a aula para as outras. Então, vamos lá. Hoje nós vamos tratar do arcadismo e do romantismo. E aí eu consegui fazer, Laura, pegar uns textos. Lembra que você tinha pedido pegar textos que iriam cair, obras que iriam cair no vestibular? Eu consegui pegar, tanto para o arcadismo quanto para o romantismo. E também peguei questões do Enem voltada para arcadismo e romantismo, tá bom? Eu mando para vocês, acho que já está lá na Google Sala de Aula. Já está lá. Então vamos começar agora aqui com o arcadismo e explicar o que foi o arcadismo, esse período, quem que é o homem árcade. Lembra que nós viemos ali do trovadorismo, onde o homem ele tinha aquela questão do antropocentrismo, que eles dependiam de Deus para tudo, e aí vem passando, vem para barroco, vem para todas as outras escolas literárias, e faz com que esse homem ele tenha uma visão um pouquinho maior, ele começa a abrir suas fronteiras. Então, o arcadismo ele foi um momento literário desenvolvido no século XVIII até a segunda década do século XIX. Propôs o retorno aos ideais clássicos, ou seja, o homem árcade ele quis voltar ao classicismo, quis trazer algumas concepções do classicismo de volta, retomada da razão e questionamento dos privilégios gozados pela nobreza, defendendo uma sociedade igualitária e tentando provocar mudanças no pensamento da elite. Então, o homem árcade, ele quer a volta do homem clássico novamente, ele quer mexer com a nobreza, ele quer provocar mudanças na elite, ele quer fazer realmente a diferença. O termo arcadismo é herdado de Arcádia, uma região do Peloponeso, habitada por pastores comumente associados à população poética. Então, aqui, nós vimos na última aula a ascensão dos reformistas, onde eles quiseram mudar, quiseram entender por que só a Igreja Católica tinha o poder de ter todo o conhecimento eclesiástico, eles começaram a debater algumas coisas, então, através dele nós tivemos o Martinho Lutero, o Calvin, que eles acabaram abrindo esse leque para nós. Então, o homem, ele não mais dependia de Deus, do padre para tudo, ele estava mais aberto. Então, o homem árcade, ele vem com essa questão também de continuar abrindo os horizontes do homem. No contexto histórico do arcadismo, nós temos lá o iluminismo, que foi um movimento filosófico desenvolvido no século XVIII, que representava os valores burgueses e criticava o antigo regime. O antigo regime era a monarquia ali bonitinha, que ele estava fazendo uma crítica bem pesada, com base em uma perspectiva de mundo fundada na razão e no ideal de progresso. E também aquela questão de que Deus é importante, mas não existe só isso, a gente não pode ser totalmente dependente, nós temos o nosso valor também. Em Portugal, foi instaurado o depositismo esclarecido com o primeiro-ministro do rei Dom José, lá em 1750, que ficou até 1777, o nosso Marquês de Pombal. Aqui, nós tivemos a expulsão dos jesuítas do Brasil, lá em 1759, ficaram ali quase 200 anos catequizando a gente, 250 anos depois, deram o pé na bunda deles. Houve o apogeu do ciclo de mineração no Brasil, então foi aquela época que a mineração ela começou a ficar realmente assim, a volumosa. Claro, os portugueses já tinham roubado muita coisa, mas aí o brasileiro começou a ver, tem coisa aqui para nós. A Revolução Industrial, ela começa em 1769, e a industrialização do capitalismo, e a instauração, do capitalismo industrial. Então, nós temos ali, na época de 1769, o capitalismo industrial sendo realmente posto ali para que as pessoas pudessem realmente consumir as coisas. A independência dos Estados Unidos acontece nessa época, lá em 1776. A conjunção mineira acontece em 1789, e a Revolução Francesa também vai acontecer em 1789, o fim do absolutismo monárquico na França, e a consolidação do poder político da burguesia. Então é aí que a gente começa a entender algumas coisas bem interessantes que acontecem lá no mundo burguês, tá bom? Ou no seu todo. Algumas características que nós temos do arcadismo, nesse período, assim como no classicismo, que nós vimos na aula passada, houve a retomada dos valores clássicos da antiguidade, o que também deu ao arcadismo a denominação de neoclássico. Neo de novo, clássico, neoclassicismo, neo de novo, classicismo da época do classicismo, que eles quiseram fazer essa retomada. Assim, houve a valorização da natureza, considerada como, por exemplo, de equilíbrio, simplicidade e harmonia,
Daí a exaltação à vida campestre. Então, o homem Árcade, ele é um homem mais do campo, então ele vai começar a escrever as coisas, mas numa visão campestre. Ele vai voltar para o campo, ele vai sair da cidade, vai sair do centro e vai para o campo para poder refletir, poder pensar em mais coisas, para poder fazer os seus escritos. Além disso, predominou a prática da mimese, que é a imitação da natureza. Então, a gente vai ver isso em alguns textos que nós vamos estudar. Uma das características marcantes desse período foi o pastoralismo, a presença do pastor e da pastora, ou seja, eles nesse caso aqui, o escritor Árcade, o pastor e a pastora, que eram os poetas, tá bom? Que retomaram a figura de inspiração representada pela musa clássica. Então, nós temos como outras características do bucolismo, que é a exploração dos elementos típicos das paisagens campestres. Aí nós temos a relva, o gado, a choupana, campos semeados, ovelhas, fontes cristalinas, árvores frondosas, ou seja, que são árvores cheias de flores e de frutos, e também ela também faz parte dos temas árcades. Muitos temas clássicos também foram explorados, como o fugir uber, que é a fuga da cidade, o locus amenus, que é um lugar ameno, que ele é representado pelo campo, com a simplicidade e a tranquilidade que eles têm. O áureo mediocritas, que vai falar um pouquinho sobre aquela mediocridade dourada, que ela é representada pela valorização do cotidiano, dos elementos simples que compõem uma rotina diária. Temos o inutiliza truncat, que é cortar as coisas inúteis, o luxo, o supérfluo, evitando os excessos. Então é uma coisa assim, bem interessante do homem Árcade. Ele não fica pensando mais em esbanjar tudo. Ele fala, ó, se eu tenho isso aqui, já é o suficiente para mim. Tem o carpe diem, que é o colher o dia, ou seja, aproveitar aquele dia, pois a humanidade está submetida à fugacidade do tempo, à efemeridade da vida. Então ele está ali pensando, realmente, ó, vamos viver o dia. E os artistas pregavam o culto à linguagem simples em oposição ao exagero que nós víamos tanto assim no barroco. Então o homem Árcade, ele é mais simples, ele é mais singelo, ele vai usar palavras não tão robuscadas quanto, por exemplo, no homem barroco. Alguns dos principais autores do arcadismo brasileiro foi o Cláudio Manuel da Costa, que com o pseudônimo Claudeste Saturnino. Você sabe o que é pseudônimo, né? Ah, beleza. Aí você vai ver também isso mais para frente lá no modernismo, mas ele tinha o seu pseudônimo, que era o Claudeste Saturnino, que escreveu sonetos, o poema Vila Rica, Tomás de Aquino Gonzaga, o Dirceu, que escreveu poemas evocando Marília, sua pastora amada, e Maria Doroteia Joaquina de Seixas, quando estava preso, e a nossa querida Silva Alvarenga, que são todos grandes autores desse período arcádico. Na poesia épica, destacam-se Santa Rita de Durão, com a obra Caramuru, e Basílio de Gama, com Uruguai. Alright? Bem tranquilo, é uma obra bem bacana. Infelizmente, o Uruguai não está no Enem. Esses dois artistas fizeram o uso do nativismo, que consiste na exaltação dos elementos nacionais, sobretudo da figura do índio. Então, o período Árcade, ele vai abrir espaço para que a gente possa chegar no romantismo. E aí você vai entender por que o uso desse nativismo, que é a exaltação dos elementos naturais, foi tão importante de ter começado no arcadismo, para depois seguir para frente. Na poesia portuguesa, Bocage, o Manuel Maria Barbosa do Bocage, que é conhecido como poeta maldito, ou o Boca do Inferno, como também era conhecido, marcou esse período com sua obra singular pré-romântica. O Bocage, ele é muito conhecido também, eu até coloquei algumas questões lá sobre ele, tá? Então, aqui nós temos duas obras, que é o soneto 19, que ele começa da seguinte forma: quem deixa o trato pastoril amado pela ingrata civil correspondência, ou desconhece o rosto da violência, ou o retiro à paz não tem provado. Quem bem é ver nos campos transladado o gênio do pastor, o da inocência, e que mal é no trato da aparência ver sempre o cortesão dissimulado. Ali respira amor, sinceridade, aqui sempre a traição seu rosto encobre. Um só trama a mentira, outro a verdade. Ali não há fortuna que só cobre. Aqui, quando se observe a variedade. Ó ventura de rico, ó bem
do pobre. Então, o Cláudio Manuel da Costa, que também é um escritor muito expoente na questão do homem Árcade, ele fala realmente sobre isso, ele vai falar, ele vai exaltar o campo, como você pode ver ali o pastorio, quando ele fala, é bom ver os campos transladados, naquela questão de que o campo, ele está ali mostrando que dá para parecer que o homem no campo, ele está no céu. Ele vai cobiçar isso tudo, ele vai falar um pouquinho da mulher amada, no sentido de realmente expressar sentimentos para ela, e é uma obra muito bonita e muito interessante de ser trabalhada. Cláudio Manuel da Costa, ele está nos livros do Enem, para a gente dar aquela estudada. Peguei também Marília de Dirceu, que é uma lira, que diz assim, eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar a lei e o gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho o próprio casal, e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite, e as mais finas lãs, de que me visto, graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Então, você pode ver que aqui o homem Árcade, o escritor Árcade, ele é bem simples, ele não complica muito as suas palavras, ele fala de uma forma direta, mas assim, com palavras bem colocadas, ele sabe quando usar a questão de realmente expressar aquilo que ele sente sem fazer rodeio. O escritor Árcade, ele é bem assim, bem simples mesmo, e é bem bacana essa questão do homem Árcade. Aqui foi um poema do Tomás Antônio Gonzaga. Aliás, Marília de Dirceu é um livro dele, tá bom? Só para a gente resumir, ficou alguma dúvida sobre o arcadismo? Alguma pergunta? Não, sem dúvidas, beleza? Porque aí eu vou estender, você vai perceber que eu vou usar mais um tempinho para falar sobre o nosso romantismo. Nós temos aqui um resumo bem tranquilo do arcadismo, o momento sociocultural, como falei, o iluminismo, o enciclopedismo, que é o sentido de pegar vários livros para você criar o seu ato de escrever. Lembra que eu falei? Nós somos uma recriação de elementos que foram inventados antes, então desde lá do trovadorismo até o nosso homem moderno, nós utilizamos, até quando nós vamos escrever, nós utilizamos algumas características de algumas dessas escolas literárias. Então, essa questão do enciclopedismo é que existiam muitos escritos dos travadores, do classicismo, do barroco, enfim, e a pessoa, ela tinha a oportunidade de fazer o quê? Essa enciclopédia de livros para poder pegar o seu próprio estilo. Então, o homem Árcade, ele abre alguns espaços, porém, ele volta aos tempos remotos para que ele possa trazer algumas coisas novas para que ele possa incrementar o escrito dele. Nós temos o despotismo esclarecido, a aliança entre reis e a burguesia, e a formação da ideologia burguesa. Qual que é essa ideologia burguesa? Que o burguês tem que estar por cima sempre, ele tem que ter todos os privilégios, e aquilo que nós vemos hoje, o burguês está pagando, então ele tem um tratamento diferenciado. Essa que é a questão. Algumas características literárias, o texto como momento de lazer, de experiência, amena com o belo, de distração, de idealização de um mundo pastoril e bucólico. Então, é a questão do homem Árcade mesmo. Então, os textos eles sempre vão expressar lazer, na sua maioria dos casos. O uso dos pseudônimos pastoris, que remontam à antiguidade. Então, essa questão do pseudônimo é muito importante saber. O escritor ele vai criar um personagem que vai ter vida própria, que vai ter um pensamento próprio, que ele vai escrever aquilo que ele acha que ser certo. E isso é uma coisa bem bacana, então eles têm muito essa questão dos pseudônimos. A fundação de Arcádia e as academias literárias, que foram inventadas nesse período, o revigoramento do racionalismo classicista, ou seja, o neoclassicismo, em oposição ao barroco. Ele está ali se opondo ao barroco, porque ele está trazendo uma coisa diferente do mesmo. Barroco, claro. O ditatismo na literatura, o texto como forma de ilustração, de iluminação intelectual desse neoclassicismo. Então, os escritos agora, eles têm aquela imagem mental, aquela iluminação mental, que quando a pessoa está lendo, ela começa a imaginar todas as coisas. Quando a gente pegou o primeiro soneto que eu li para nós, a gente viu que ele estava falando de um monte de coisa que, se a gente começasse a imaginar, teria todo sentido. E os lemas arcádicos, o carpe diem, dever o momento, fugir o Uber, fugir da cidade, o lintar truncad, que é cortar
o que é inútil. Então, para você ver, o homem Árcade é o homem mais tranquilo e mais simples até o momento. Alguns outros escritores e obras bastante conhecidas que nós temos é o do Correia Garcião, um dos principais teóricos do arcadismo. Ele escreveu o Teatro Novo e a Assembleia ou Partido e fez algumas obras poéticas, que até hoje em dia nós temos, os escritores modernos fazem muitas dessas obras modernas. Manuel Maria Barbosa do Bocage, o maior poeta português do século XVIII e um dos maiores da língua. Então, ele é um homem realmente conhecido, então é sempre bom conhecer o Bocage, o nosso famoso Boca do Inferno. E autor de rimas, posteriormente acrescidas de novos textos. Então, para você ver, quando fala de arcadismo, o Bocage, o Boca do Inferno, ele também é muito citado, tá bom? Eu até coloquei algumas questões lá, bem específicas sobre o Bocage. Ah, teacher, errei. Não tem problema. Você vai olhar depois lá a explicação da resposta para você entender por que ele é tão importante. Finalizado nossa questão do arcadismo, nós vamos partir agora para o romantismo. E o romantismo é uma escola literária bem interessante, tal quanto as demais, tá bom? Com as suas particularidades. O romantismo ele foi um movimento artístico no início da segunda metade do século XIX, que é fruto de importantes revoluções ocorridas anos antes. Então, lembra aquilo que eu falei? Barroco, classicismo, arcadismo, foram abrindo espaço para o homem romântico, para o romantismo, para aquela questão mais apungente que o romantismo ele nos traz. As produções foram pautadas pela emoção, pelo subjetismo, elaboradas por e para os burgueses. Mais para frente a gente vai entender por que o Renascimento... esqueci o nome da escola literária da semana que vem. Naturalismo, ela vai entrar muito em conta por causa do romantismo. Naturalismo e o... naturalismo e eu esqueci o nome da outra, mas eu vou lembrar durante a aula. Para os burgueses, na tentativa de construir uma identidade artístico-cultural para essa classe social. Então, a burguesia ela não tinha uma identidade artística, ela curtia a arte em si, música, dança, teatro, tudo, só que ela não tinha uma característica própria. O romantismo ele entra na vida delas para realmente mostrar que elas têm uma característica. O contexto histórico do romantismo ele é a consolidação da hegemonia política burguesa no processo de industrialização da Europa, ou seja, tudo começa lá e vem sendo trazido para cá. Parece até os dias atuais, né? Aí, se a gente for parar para pensar direitinho. O êxodo rural com o crescimento urbano e surgimento do proletariado. Então, o homem sai do campo, ele deixa de ser Árcade e sai do campo e vem para a cidade. Então, surge o proletário, que as pessoas saindo de sua vida rural e vindo para sua vida urbana. Guerras napoleônicas, Congresso de Viena, que aconteceu lá nos anos de 1815, e Jornadas Gloriosas, que começaram lá por volta de 1830. Independências políticas na América Espanhola. Quando ele fala América Espanhola, é a nossa região aqui que nós temos, que foram sendo feitas as respectivas independências. Tudo bem que a nossa veio em 1822, foi um pouquinho antes do que muitos países aqui da América, mas essa América Espanhola foi porque os espanhóis que fizeram o descobrimento da América. Vinda da corte portuguesa para o Brasil, então ainda eles vieram aqui para o Brasil, então esse homem romântico ele ainda tem essas características da questão de Portugal aqui, tanto que primeiro o romantismo começa em Portugal e depois que nós temos o romantismo no Brasil. Então, para você ver como que o Brasil já está começando a ter os seus próprios escritos, porque ele começa a ver que nem tudo é aquilo que o português vê. Então, ele começa a ter a sua independência, e por isso que ele começa a fazer algumas revoluções. Algumas manifestações de querer expulsar ali o português do Brasil, para que a gente possa criar a nossa própria identidade mesmo. Revolução Liberal do Porto, deixa eu só ver quem entrou. Realismo, obrigado. Realismo e naturalismo. Bem visto. Obrigado, Laura. É que eu não tinha visto se mandando mensagem. Então, nós temos aqui a Revolução Liberal do Porto. Quando ele fala do Porto, é lá da cidade de Porto mesmo, tá bom? A independência do Brasil, que acontece no ano de 1822.
Então, o romantismo está atrelado a isso aí, e o Império do Brasil, que acontece lá entre os anos de 1822, quando tudo é liberado, quando a escravidão, a independência do Brasil ela é posta, e em 1889, esse Império do Brasil ele tem a sua finalização. Bem interessante saber essa parte da história, para entender por que o homem romântico ele escreve nesse momento, que é um momento de libertação mesmo, tá bom? Algumas características que nós temos do romantismo. Essa foto aqui, ela ilustra bem isso, porque vocês vão ver enquanto eu for mostrando para vocês as características. Nós temos ali, a maior marca do romantismo é a subjetividade, a valorização das emoções e do sentimento. Então, o homem romântico, ele vai valorizar as emoções e os sentimentos dele, sim. Ah, os outros, eles não faziam isso? Faziam, mas não da forma que o escritor romântico vai começar a fazer. Ele realmente vai colocar o coração na ponta do papel ali, na ponta do lápis, vai escrever no papel tudo aquilo que ele está pensando, seja na questão amorosa de si, porque está falando de romantismo, seja também na questão de defender os seus valores. Por isso que tem esse nome romantismo. Há também o culto à imaginação do sonho e da fantasia, além da idealização do amor e da mulher. Do escapismo, da fuga da realidade, então ele vai viajar um pouquinho na maionese também, porque isso é uma característica própria do ser humano, mas o homem romântico ele traz isso de uma forma bem pungente, demonstrado pela valorização e idealização da morte. Então vocês vão ver que vai ter alguns escritores que vão ter esse desejo por morrer. Mas calma. Os artistas românticos, por dar importância ao passado, acabam propondo um resgate de alguns valores medievais, como a coita amorosa, que é o sofrer de amor, então ele vai voltar a sofrer, sim, porque lembra, ele é um homem, ele usa a subjetividade, ele é um homem sujeito às coisas, ele valoriza a emoção e o sentimento. O amor platônico, ele vai voltar com uma coisa assim bem bacana. O heroísmo, que nós tínhamos lá em Portugal, na questão de Camões, que tinha aquelas obras épicas, onde tinha o cavaleiro, que ele lutava, ele fazia as coisas acontecerem, isso vai voltar com o homem romântico também. E a questão da religiosidade, que é bem importante também para nessa questão de emoções. Além disso, houve uma preocupação muito grande em preservar a espontaneidade do artista, ou seja, o artista ele podia ser espontâneo. Então, aquela questão de, eu vou seguir uma redondilha, vou seguir isso, vou seguir aquilo, vou usar os meus sonetos ali, colocando rima, isso, aquilo, ele vai deixando meio que de lado, porque está procurando mais a espontaneidade do artista, negando-se a mimese, que consiste na cópia dos clássicos, o que lhe toleraria a inspiração e apagaria a originalidade. Então, a partir do momento que entra-se o romantismo, eles são mais originais. Não que os outros não fossem, mas ele traz uma personalidade própria, um escrito próprio, uma característica própria dele. O escritor romântico, ele é próprio. A liberdade formal, a linguagem simples, clara, direta e o desprezo pelas formas fixas foram a tônica com relação à forma poética. Então, como eu acabei de explicar para vocês, ele não se preocupa mais com as redondilhas certas, com as redondilhas pobres, as ricas, ele não se preocupa com a métrica, de ficar lá contando se são verbos decassílabos ou não. Para ele não tem mais isso, ele pode se expressar da forma que ele quer. O escritor romântico ele é mais liberal, ele é mais aberto. Como se trata de uma arte de burguês, feita para burguês, então o romantismo é uma arte de burguês para burguês, era recorrente à exaltação dos valores da burguesia, ou seja, vai falar de dinheiro, vai falar de fama, sobretudo os modelos de educação feminina. O casamento e a família como bases da sociedade vigente. Então, como burguês, antigamente, ele realmente falava de uma forma, a família tradicional ela é assim, então a mulher ela tem que realmente casar, ela tem que ter os filhos, se ela trair, é questão de desonra para a família, o pai desonra ela de tudo. Então, o escritor romântico, ele também era meio fechado nessa questão, porque como era de burguês para burguês, tinha essas questões que eles valorizavam muito da família tradicional. Como parte do projeto literário, sobretudo das produções da primeira geração do romantismo, o ufanismo, que foi expressado por meio da exaltação de símbolos nacionais. Então, aqui esse ufanismo, que ele está falando ali que ele vai defender os símbolos nacionais, quais são esses símbolos nacionais? A fauna, a flora, o índio, que ele é considerado ser genuinamente brasileiro, porque lembra, quando eles descobriram o Brasil, quem que estava aqui? Estavam os índios.
Então, foi trazida de Portugal para cá uma linguagem na qual o cavalheiro ele usava armadura, usava capacete, usava espada, usava tudo. E aí, essa questão do cavalheiro medieval, que vocês vão ver que vai voltar, mas ele vai voltar com uma outra carapuça, com uma outra roupagem. E essa roupagem é a roupagem do índio nacional brasileiro, que é o nosso produto, que foi valorizado graças ao romantismo. Leiris, espera só um pouquinho, que eu vou pedir para minha filha parar de ficar brincando ali fora, para mim poder me concentrar aqui, tá? Já volto. No meu vídeo, vou fazer gritando. Não, voltei. Então vamos continuar falando um pouquinho sobre o romantismo. O modo de circulação dos textos deu-se por meio do folhetim. Então, aqui nós começamos a ver que viver só de escrever fazia com que o escritor romântico passasse um pouquinho de fome, porque o trovador ele cantava, mas cantava para o rei, então ali ele era alimentado. Os demais outros escritores também tinham uma certa mordomia a partir do nosso classicismo, que o homem clássico ele começa a ver algumas coisas ali, então o escritor clássico ele é meio que rejeitado pela burguesia, e aí ele começa a não ter tantas regalias como os antigos trovadores, por exemplo, eles tinham. O rei dava comida para eles, dava bebida, dava todas as coisas. Já o escritor romântico, ele tem que começar a usar os seus escritos como forma de ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro realmente. O modo de circulação dos textos deu-se por meio de folhetim, os poemas e romances eram publicados nos jornais em pequenos trechos ou capítulos. E aí nós podemos ver por que era uma voltada mais para o burguês, porque só o burguês tinha acesso a comprar jornal. Quem não tinha dinheiro não comprava jornal, com o intuito de conquistar os leitores antes de serem publicados na íntegra. Então, o que ele fazia? Ele dava ali um pedacinho do bolo, falava, ó, meu escrito é esse. Ele colocava no jornal, lá o pessoal, nossa, parece interessante. Então, se ele visse que a grande população estava começando a comentar sobre os seus escritos, aí ele publicava o texto na íntegra. Mas se não fosse assim, era só aqueles pedacinhos, só para sentir o gostinho do que ele estava falando, que é bem interessante o modo como o escritor romântico ele tinha que galgar o seu sustento. Seus temas recorrentes eram as impossibilidades amorosas que geram sofrimento, então aquele amor platônico ele volta, como já foi dito, casos de sedução e adultério, então eles começam a retratar algumas coisas que nós vamos ver lá para frente no naturalismo e no realismo, tramas envolvendo a figura do mocinho e do vilão, então o mocinho e o vilão eles voltam, que já tinha lá na época medieval, eles trazem para cá novamente. Entre tantos outros do gosto do leitor. Por quê? Eles tinham que fazer o leitor se interessar para a leitura. Então, eles tinham que fazer alguma coisa assim, ó, isso aqui é interessante, isso aqui é bom, isso aqui é bom. Leiam, vejam, para poder vender mais. Tantos outros do gosto do leitor, já que os escritores, para sobreviverem, tinham a preocupação de divertir e agradar o público e, consequentemente, aumentar o número de vendas. Quanto mais vendia, mais ele ganhava. Então, é a partir daí que nós podemos ver que, infelizmente, a nossa cultura ela é um pouco desvalorizada, porque a gente tem o artista ele tem que se desdobrar em 500 para poder fazer uma arte que seja valorizada. E aí, por isso que muitos eles acabam largando a arte e fazendo outro tipo de profissão, até ter uma renda estável para que ele possa viver só da arte, porque até então ele não consegue. Então, isso começou lá em 1700, no século XIX, 18, 19, e vem se arrastando até hoje. Infelizmente, a cultura brasileira ela é muito desvalorizada nesse sentido, mas a gente está aqui estudando para que ela possa ser o quê? Ser bem vista. Falei do romantismo em si, agora nós vamos tratar do romantismo no Brasil. Aqui o nosso romantismo, que são os nossos primeiros escritos de cara, assim, majestosamente. Nessa geração, no romantismo, nós tivemos 3 gerações aqui no Brasil. E foram elas, no romantismo, no Brasil, o romantismo apresentou 3 gerações poéticas, que foi a indianista, a byroniana e a condoureira.
E aí eu vou explicar cada uma delas para a gente. A primeira foi caracterizada pelo indianismo, pelo nacionalismo, com o intuito de construir a identidade brasileira. Lembra que eu falei do homem medieval? O homem medieval ia para as lutas, ele ia para a guerra com escudo, com couraça, com espada, com cimitarra, com um monte de coisa, lutava, desbravava, vencia e voltava para sua mulher amada, voltava para sua terra querida, e ele era muito valorizado. Aqui no Brasil, nós não tínhamos o cavaleiro medieval, mas nós tínhamos o nosso índio. Então, por isso que nós começamos a pensar na questão do nacionalismo, porque o índio é o primeiro herói brasileiro. Essa que é a verdade. O índio ali, com seu penacho na cabeça e um aviso de paz, ele que foi idealizado como o verdadeiro herói nacional, herói brasileiro. Então, o índio ele foi muito valorizado nessa época. Representantes dessa fase foram Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias, que foram, assim, pessoas que realmente falaram bem do índio brasileiro como aquele ser medieval que usava as roupas que os índios usam, quase nada, mas ele era um herói nacional. Nós também tivemos a segunda, que foi considerada como ultrarromântica ou byroniana, você pode utilizar os dois termos. A segunda, então, por que eu coloquei byroniana lá e estou colocando ultrarromântica aqui, para que vocês possam saber que são as duas, tá? Nos livros que eu andei estudando para poder trazer o resumo para vocês, eu encontrei tanto ultrarromântica como byroniana, então eu falei, deixa eu colocar no canto byroniana e depois explicar a ultrarromântica, só para que possam ser entendidos, tá bom? A segunda, também denominada ultrarromântica, salientou a idealização do amor. O gosto pela morte, então aí que eu falei que os escritores da época, eles falavam muito sobre a morte, porque eles morreram muito cedo devido à doença que teve, devido ao mal do século, mas deixa eu ler aqui direitinho. Pelo exagero, pelo arrebatamento, sentimento exacerbado, pelo pessimismo e pelo mal do século. Valorização do comportamento destrutivo de usar drogas, envolver-se com prostitutas e cultuar doenças com o intuito de acelerar a morte para fugir da realidade. Então, lembra que eu expliquei aquela questão do Fugiriagan, que era tinham fugido da cidade e eles estavam fugindo da realidade, porque o escritor romântico, devido ao fato de que ele tinha que ganhar dinheiro com seus escritos, muitos deles acabaram ficando meio que louquinhos também, porque, para pensar, o trovador, ele fazia as trovas, fazia as canções, o homem barroco também, ele tinha ali tudo do bom e do melhor, mas já o homem romântico, ele tinha que se sustentar, não tinha quem o sustentasse. Então, essa questão de ele ter esse pessimismo, minha obra não vai chegar no ouvido, não vai chegar na mão dos leitores, eles não vão gostar. Então, essa questão do pessimismo, eles eram muito pessimistas, então trazia com eles muitas doenças. Eles também tinha a questão de usar as drogas, então você sabe que as drogas também encurta o tempo de vida da pessoa, então foi uma época assim bem, onde o escritor romântico, nessa segunda fase, ele teve algumas baixas bem fortes. Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire foram seus maiores representantes. Depois vocês até me lembram de eu colocar o D aqui, tá? Porque é Álvares de Azevedo, não Álvares de Azevedo. Só para não ficar perdido aqui. Falta de digitação, esqueci de digitar uma letra. Também nós temos a Condoeira, e aí está ali a foto do Castro Alves, porque eu vou explicar o que é o condoeiro. A terceira evidenciou a preocupação social pela complexa relação entre liberdade e escravidão, revoltada com a questão do tráfico negreiro. Então, essa condoeira fala realmente da questão do negro e da escravidão, da busca da liberdade para o homem negro, que era uma coisa muito importante na época. E o seu expoente, ou seja, a pessoa mais influente nessa questão, foi o nosso Castro Alves. Então, nós tivemos ali no romantismo toda a sua explicação, toda a sua explanação. Vimos que o homem romântico brasileiro, ele queria fazer com que o homem brasileiro ele fosse bem representado. E quem que veio na mente dele? Quem que foi o primeiro? O índio. Então, ele conseguiu idealizar essa questão do índio. Na prosa, foram produzidos muitos romances, gênero marcadamente nascido no romantismo. Então, a prosa do homem romântico vem realmente de muito romance, que nós temos eles até hoje. Então, ele foi nascido aqui nessa questão no romantismo. Houve a produção do romance urbano,
ou de costumes que retratou a vida das elites, explorando os amores, as paixões dos protagonistas, classificados como heróis e como heroínas. Como, por exemplo, nós temos lá José de Alencar, que é famoso por traçar perfis femininos com os romances Lucila, Senhora e Diva, além da Viuvinha e 5 minutos e a Pata, da Gazela, dentre outros. Então, são livros que até hoje, se vocês forem em sebo, for em qualquer lojinha que vende livro por R$5, vocês vão encontrar todos esses livros lá e você tem a oportunidade de ler, que são livros românticos, todos nacionais. São livros nossos, que tem a nossa cultura, que tem o nosso DNA nela. Também Joaquim Manuel de Macedo, com a obra A Moreninha, e Manuel Antônio de Almeida, com Memórias de um Sargento de Milícias, que sempre cai em vestibular, sempre cai em Enem, então é importante você lembrar desse nome, Memórias de Sargento de Milícia, que ele sempre cai, que está presente nas listas de leitura obrigatórias de vestibulares do país. Então, Memória de Sargento de Milícias é um livro, assim, muito bacana, não vou dar spoiler, mas vocês podem, assim, pode ler, que ele é muito legal. Temos aqui o José de Alencar com o nosso querido Guarani. A produção indianista, por sua vez, exaltou a figura do nativo brasileiro, ou seja, o índio, e o ambiente que o circundava, com a valorização da fauna e da flora, e com a volta do processo do nascimento do Brasil. Então, o romantismo, na sua terceira fase, ali bonitinha, ela está falando a terceira fase fala mais dos escravos, mas tanto na primeira quanto na segunda, a exaltação do índio ali é uma coisa assim bem vista, bem despojada, e o índio ele realmente é visto ali como um herói, que ele luta, que ele está a fim de ter a sua princesa, e ele está ali lutando e está lutando contra o homem branco, tanto que você pode ver que na capa que nós temos ali uma fumaça que é um tiro, o índio lutando contra o cavaleiro medieval e triunfando sobre ele, coisa que pareceria impossível, então por isso que eles faziam esse romance, essa trama, para realmente ganhar dinheiro. Então o escritor romântico ele também não era tão bobo assim. Tinha seus momentos de tristeza? Tinha, mas sabia como conquistar o seu pão de cada dia. Idealizou-se o indígena, considerado o verdadeiro herói nacional, modelo importado do cavaleiro medieval, então eles ficavam ali, em Portugal tem o cavaleiro medieval, vamos criar o nosso não vai ter escudo, não vai ter espada, não vai ter nada, ele vai ter o arco e flecha dele e o penacho na cabeça com aviso de paz, mas se não tiver paz ele vai atacar flechado em todo mundo. Então por isso que Deus dessa forma. José de Alencar com sua famosa tríade indianista, os romances O Guarani, O Birajara e Iracema, foi a maior expressão desse gênero. Então, o José de Alencar, vocês vão ouvir muito falar sobre ele. Então, ele vai sempre falou de índio, você vai lembrar do Guarani, do Birajara e de Iracema. Aí eu também tenho que trazer para vocês um pouquinho sobre o Bernardo Guimarães, tá? Só para vocês explicar, para vocês entenderem. O romance regional também teve seu espaço nesse período, então muitos escritores de suas regiões, muitos escritores românticos que viviam em determinados estados, eles também valorizaram ali a questão da onde eles viviam, porque isso também é importante. Mostrou a preocupação em diminuir as fronteiras, trazendo o Brasil para os brasileiros. Então, ele não tinha que pegar uma coisa lá de fora. As histórias lá de fora eram legais? Eram, mas tem que ter a valorização nacional. Então, o romantismo ele veio para realmente mostrar, nós temos uma identidade literária, nós também sabemos escrever, nós também sabemos produzir. Trazendo o Brasil para os brasileiros por meio da exposição da sociedade rural, com os seus costumes arcaicos, exaltando, sobretudo, tipos regionais, como o vaqueiro e o sertanejo do Sul e do Norte, sempre apresentados de forma idealizada. Os principais autores regionais foram novamente José de Alencar, com seus romances do Gaúcho, o Sertanejo, o Tronco do Ipê e Tio, ambientados respectivamente no Rio Grande do Sul, Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo, Visconde de Tálona, com a Retirada da Laguna e Inocência, ambientados na região que hoje estão os estados do Mato Grosso e Goiás, Franklin Távora, com o Cabeleira, ambientados na Paraíba e Pernambuco, e o Bernardo Guimarães, que está aqui a foto da Escrava Isaura, autor de vários romances, como o famoso Escrava Isaura, ambientado no Rio de Janeiro. Escrava Isaura, que virou até novela, fizeram até novela lá, a Globo mostra, ainda tem.
aquele horário da novela das 6, lá, que eles têm as novelas de época, ainda tem, né? Então, muitas vezes, eles se baseiam nesses escritos nacionais para fazer essas novelas de época. Aí tem a novela das 6, que é a novela de época, a novela das 7, que é mais voltada para uma década atrás da nossa, e a das 9, que é das 9, começa às 10, que acaba às 11, que tem tudo aquilo que vocês já sabem que é interessante de se ouvir. Então, nós temos aqui 2 obras que eu gostaria de ler para vocês, o canto 4, sorry. Ele diz assim: meu canto de morte, guerreiros ouviu. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Da tribo pungente, que agora é errante, por fardo inconstante, guerreiro nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Já vi cruas brigas de tribos inimigas, e das duras fadigas da guerra provei. Nas ondas meneces, senti pela face os sinos fugaces dos ventos que amei. Então, isso aqui é uma obra... Ai, eu coloquei bem pequenininho. É do Manuel Gonçalves Dias, tá bom? Ele canta ali o seu canto do índio, exaltando o bendito do índio, tá bom? Aqui na Pálida à Luz, que é um soneto que eu gostaria de ler para vocês também, vocês vão ver essa questão do nacionalismo. Então, aqui nós temos a questão da valorização do índio mesmo, ó, da tribo pujante que agora anda errante por fardo constante, guerreiros nasci, dos fardos constantes, guerreiro nasci, sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Então, a valorização do índio, ela tá aí bem forte. Pálida a luz da lâmpada sombria, sobre o feito das flores reclinada, com a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor ela dormia. Era virgem ao mar na escura fria, pela maré das águas encabelada. Era um anjo entre nuvens da alvorada, em que sonho se banhava e se esquecia. Era mais bela, ou seja, o plantio, negros olhos, pupilas brilhando, formas, aliás, do fato repentino. Não te rias de mim, meu anjo lindo, por ti as noites eu velei chorando, por ti os sonhos viverei sorrindo. E aí quem escreveu foi Álvares de Azevedo. Quando eu acabar essa aula aqui, eu vou colocar com a cor vermelha. Eu acho que o amarelo não contrastou legal, que nem eu tinha pensado que ia ficar. Quando fica maior o amarelo, ele bate muito ali com o fundo, então fica ruim de ler, tá bom? Mas, aqui nós temos o poema, o soneto Pálida Luz, que também vai retratar ali um escrito, e você pode ver, tem a questão das rimas, tem, mas não é uma coisa assim tão marcante que nem nós vimos antes, com aquela preocupação de você fazer tudo em rimado, né? Por exemplo, você tem aqui o sombria com dormia, reclinada com espousada, fria, aí você não vê mais nada que rime com fria, tem o embalada, alvorada, emudecia, então você vai vendo que ele não tem assim uma preocupação. E se você contar os versos também, eles não são mais aqueles versos decassílabos que nem nós tínhamos antigamente. Em Navio Negreiro, nós temos ali: existe um povo que a bandeira empresta, para cobrir de tanta infame e cobradia, e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta? Que impudente na gávea tripudiada. Silêncio, musa chora. Chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do céu encerra, e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servirdes a um povo de montanha. Então, aqui é um dos escritos do livro do Castro Alves, Navio Negreiro. Então, nós temos ali, no romantismo, a idealização do seu herói nacional, que ele não usa espada nem lança, mas ele usa um arco e flecha e um penacho na cabeça com um aviso de paz, mas se ele não tiver paz, ele vai tacar a flechada mesmo. E também temos a questão do Castro Alves e essa valorização do sofrimento do homem negro, que ele queria ajudar de alguma forma a que o homem negro ele não fosse ali, no caso,
ser mais escravo, mas queria que ele fosse livre, o que muitas vezes tocou o coração dos burgueses em alguns momentos, tá bom? Só para a gente fazer um resumo do nosso romantismo, nós temos ali a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, que aconteceu em 1798, 89, a ascensão da burguesia ao poder, o liberalismo, o individualismo e o nacionalismo, que está crescendo ali no Brasil, consolidação do sistema capitalista. O sistema capitalista ele começa a se consolidar ali no romantismo também, porque o escritor romântico ele tem que ganhar dinheiro, então ele tem que vender o material dele para poder ganhar o capital. Algumas características literárias: a literatura procura a liberação de formas clássicas e a explosão da subjetividade, predomínio da emoção sobre a razão, ênfase na imaginação criadora, espírito liberário, nacionalismo e religiosidade, como etc. O artista como criador, um gênio inspirado e na valorização da imaginação. Então, se você pegar os textos de Iracema, Guarani, é um texto imaginário. Não aconteceu de verdade a história, então ele só fez a imaginação. Então ele fez a valorização da imaginação. Então o homem romântico, ele faz isso, os seus romances que são imaginários. O fim da proteção oficial às artes, Menessato, e a transformação da arte em mercadoria. Então a arte ela passa a ser algo a ser realmente comprado, algo a ser realmente valorizado. Se o cara está escrevendo, ele está dando o preço dele ali. Necessidade de formar e conquistar um público leitor e o surgimento do romance nos folhetins, como foi explicado. Ladies, essa foi a nossa aula sobre arcadismo e romantismo. Queria saber se ficou alguma dúvida, alguma pergunta.